As lendas do antigo Japão falam sobre criaturas sobrenaturais que habitam o mundo dos espíritos e também o mundo material. Essas antigas lendas contam que os deuses ancestrais deram forma ao mundo, possibilitando assim o surgimento das mais variadas formas de vida. Os contos do folclore japonês estão preservados em um dos mais antigos livros da história do Japão. O Kojiki é o livro mais antigo que trata sobre esses assuntos, e nele é contado através de canções e poesias como os deuses criaram o mundo. Os yokai apareceram no mundo logo no início de sua criação, quando o deus Izanagi retirou seu manto para se banhar nas águas do mar. Seres dos mais diversos tipos e tamanhos nasceram do corpo do poderoso deus. Os yokai habitavam todos os tipos de ambientes, desde montanhas altas e desoladas até florestas e lagoas profundas. O comportamento dos yokai variava tanto quanto o comportamento humano. Dois yokai da mesma espécie poderiam ter personalidades completamente diferentes um do outro. No entanto, os seres humanos consideravam a maioria dos yokai como criaturas maliciosas e até mesmo malignas. Para os yokai, as regras e as leis da sociedade humana não tinham valor algum, e muitas vezes os yokai poderiam ferir pessoas ou destruir objetos, mesmo que sua intenção fosse apenas de dar um susto ou fazer uma brincadeira. Os yokai não se limitavam apenas à sua forma física, podendo ter também a forma de espíritos ou fantasmas. Os yokais dos tipos mais poderosos também poderiam passar do estado físico para a forma espiritual de acordo com sua vontade. As kitsune usavam este grande poder para servirem como mensageiras da deusa da fertilidade Nari. A variedade dos tipos de yokai é tão grande que não existe um número exato para determinar quantos deles existem na mitologia japonesa. Entre os mais famosos estão o Kamaitachi, cujo nome pode ser traduzido como doninhas de vento. Como seu nome diz, os Kamaitachi possuem a forma de uma doninha, mas no lugar de suas garras e dentes tradicionais estão lâminas afiadas como foices. Os Kamaitachi são yokais agressivos, que muitas vezes atacavam seres humanos enquanto assumiam a forma de redemoinhos de vento. Também haviam os Bakeneko, os gatos demônios ou gatos monstros, que nasciam como felinos normais, mas dependendo de sua existência de vida, poderiam assumir uma forma demoníaca. Um Bakeneko poderia surgir quando um gato chegava a uma idade muito avançada, ou mesmo se ele fosse aprisionado em uma casa por muitos anos. Quando se transformavam em Bakeneko, os gatos desenvolviam uma segunda cauda, e alguns aumentavam de tamanho até ficar maior do que uma pessoa adulta. A maioria dos Bakenekos eram criaturas rancorosas, que não hesitavam em atacar ou assombrar os seres humanos. Mas existem histórias sobre gatos que envelheceram simplesmente por serem muito bem cuidados por seus donos. E nesses casos, mesmo se transformados em um Bakeneko, os yokai seriam gratos aos humanos que cuidaram dele. E assim, o Bakeneko traria boa sorte e proteção para aquela casa. Um dos yokais que mais inspirava medo no Japão antigo era o Kappa. Eles viviam nos rios e lagoas e chamavam atenção por sua estranha aparência anfíbia, que combinava um corpo humanoide com pele escamosa e um casco de tartaruga. Outra característica única dos Kappa era o pequeno buraco que eles possuíam no topo de suas cabeças. Esse buraco deveria permanecer sempre cheio de água, e desta forma o Kappa manteria sua força sobre-humana, mesmo estando fora d'água. Os Kappa representavam um grande perigo, já que eles se escondiam entre as plantas nas beiras dos rios e atacavam as pessoas que chegassem muito próximo de seus domínios. Eles também poderiam puxar a perna de nadadores incautos, ou até mesmo virar barcos de pescadores para se alimentar dos tripulantes. Mas havia uma maneira de enganar um Kappa e torná-lo fraco em terra firme. Para isso, a pessoa atacada deveria se curvar em reverência ao Kappa. O Kappa ficaria incapaz de não devolver o cumprimento e repetiria o gesto,
fazendo com que a água no topo de sua cabeça fosse derramada. E assim, ele se tornaria fraco demais para atacar alguém. Os yokai, que assumiam a forma de fantasmas, eram sem dúvida os mais assustadores, já que poderiam aparecer em qualquer lugar e só poderiam ser combatidos com exorcismos feitos por monges budistas ou shintoístas. Os Inugami fazem parte dos yokai espirituais. Eles surgem no mundo através de um ritual cruel, que consiste em tirar a vida de um cachorro domesticado, enquanto se entoa cânticos de sofrimento. Após a sua morte, o cachorro se transforma em um poderoso ser espiritual, que estará comprometido com a proteção da casa e da família que o invocou. No entanto, se o Inugami se revoltar contra as pessoas que o criaram, ele pode possuir algum membro da família, fazendo ter um comportamento animalesco e atacando todos ao seu redor. Já os Shinigami são os espíritos da morte. Eles não possuem uma forma distinta e são responsáveis por guiar as almas humanas até o mundo dos mortos. Um Shinigami tem a capacidade de induzir um ser humano a tirar a própria vida. Um Shinigami surge no mundo quando uma pessoa perde a vida envolta em agonia e sofrimento. E assim, ela retorna como um espírito sombrio. Outro tipo de yokai são os Oni. Os Oni são criaturas mundanas, muito semelhantes aos trolls e ogros da mitologia europeia. Eles vivem no inferno e são responsáveis por torturar as almas dos condenados, mas sempre procuram um jeito de fugir para o mundo dos vivos, em busca de carne fresca. Os Oni são criaturas grandes e bestiais, que geralmente atacam pessoas nas florestas e cavernas. Os Onis usam uma grande clava de madeira e se vestem com peles de animais. Seu odor é forte e estão sempre furiosos. Somente um herói de grande coragem é capaz de enfrentá-los. Os yokai poderiam ser encontrados até mesmo no mar. Os Omibozu são um tipo enorme de yokai, que aparecem na forma de uma sombra aterrorizante e com olhos enormes. Eles atacam barcos de pescadores e afundam navios de comércio, arrastando tudo e todos para as profundezas do mar. A lenda diz que os Umibozu não costumam atacar sem aviso. Ele sempre pergunta aos membros da embarcação se eles estão com medo dele. Se responderem que sim, ou demonstrarem hesitação, o yokai vai destruir o barco. Mas se os marinheiros não demonstrarem medo diante da criatura, o Omibozu perderá boa parte de seu poder e irá recuar de volta para o mar. Quando o frio do inverno chega, um dos mais cruéis yokai aparecia em meio à neve. A Yuki-onna, que pode ser traduzido como a Mulher da Neve, é um yokai que aparece em lugares com baixa temperatura e que assume a forma de uma bela mulher. Segundo a lenda, a Yuki-onna é uma mulher jovem que morreu congelada em uma nevasca e, devido à intensa dor e sofrimento que sentiu, ela retornou como um espírito vingativo. A Yuki-onna possui um comportamento que aparenta serenidade, deslizando calmamente pela neve, mas isso só é feito para atrair os olhares dos homens. Logo em seguida, ela começa a cantar para que a vítima chegue até ela. E só então ela revela sua verdadeira face, exibindo olhos cruéis e brilhantes que aterrorizam suas vítimas enquanto suas garras compridas a dilaceram. Em algumas ocasiões, elas se contentam em apenas atrair os homens para o meio da nevasca e observa calmamente enquanto eles morrem congelados. Os yokai também podem assumir a forma de objetos comuns usados no dia a dia dos seres humanos. O Karakazao-bake é um yokai que surge em um guarda-chuva que chega aos 99 anos de idade. O guarda-chuva então ganha um único olho, uma boca com uma língua enorme, uma perna com a qual ele usa para se locomover e alguns desenvolvem até mesmo braços. Os Karakazao-bake são geralmente yokais inofensivos, que costumam aparecer de repente assustando as pessoas
e em seguida fogem, enquanto soltam uma longa gargalhada. Alguns yokai se destacam dos demais, seja por seus grandes poderes ou por sua proximidade com os deuses. Este é o caso do Kirin. O Kirin é um yokai sagrado na mitologia japonesa. Ele tem o papel de servir como mensageiro dos deuses e apenas aparece no mundo material a cada 500 anos. Os Kirin aparecem com algumas variações de forma, mas quase sempre sua aparência se assemelha a um cavalo com escamas e chifres. Alguns possuem a cabeça semelhante à de um dragão. Mesmo sendo um yokai, o Kirin é uma criatura bondosa e de comportamento dócil, mas raramente permite que os seres humanos o vejam. Outro yokai que não gosta de ser vista é a Nureona. A Nureona é representada como uma serpente, mas no lugar onde ficaria a cabeça está uma face feminina com longos cabelos escuros. Em outras versões ela aparece como uma mulher da cintura para cima e como serpente da cintura para baixo. Ela costuma aparecer nas margens de praias ou rios e parece estar sempre tentando lavar seus cabelos. E se ela for incomodada durante este processo, ela reagirá de maneira violenta e cruel. As lendas contam que Nureona entra na água, deixando apenas sua parte humana visível, e então finge estar se afogando para atrair a atenção de algum homem. Se o homem mergulhar na água para tentar salvá-la, vai descobrir tarde demais que se tratava de um yokai aterrorizante. Nem todos os yokais eram criaturas livres e desordeiras, como é o caso dos Komainu. Os Komainu são famosos cães-leões e são comumente encontrados nas entradas dos templos shintoístas. Os Komainu são bestas ferozes e nobres, e eles agem como cães de guarda e previnem a entrada de espíritos malignos nos templos ou casas. Eles são representados em estátuas feitas de pedra ou madeira e sempre formam um par, sendo um macho e uma fêmea. O macho está sempre de boca aberta, exibindo seus dentes afiados. Ele tem a função de proteger o exterior da construção. Já a fêmea está sempre de boca fechada e ela tem o dever de proteger o interior dos locais onde foi construída. A lenda diz que se o Komainu detectar a presença de um fantasma ou um yokai maligno, ele se libertará de sua forma de estátua e defenderá ferozmente seu território. Os yokai eram tidos como muito importantes no Japão antigo, e sua presença e simbolismo ainda é muito forte em algumas regiões do Japão contemporâneo. Graças à popularização dos mangás e animes, os yokai passaram a ser conhecidos pelo público ocidental. E assim, estes antigos seres mitológicos japoneses passaram a ser figuras reconhecidas por todo o globo.